Fala galera, tranquilo? Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre um fenômeno chamado dilatação térmica. Pelo nome fica bem fácil da gente entender o que seria uma dilatação térmica, né? Dilatação é quando algo muda o seu tamanho e térmica vem de temperatura. Então, dilatação térmica nada mais vai ser do que uma alteração no tamanho dos corpos devido a uma variação de sua temperatura, ok? Vamos formalizar esse conceito. O que é dilatação térmica? É uma alteração das medidas de um corpo devido a uma variação de temperatura. Aqui tem alguns exemplos bem interessantes. Vocês sabiam que a Torre Eiffel, por exemplo, dependendo da estação do ano, se está quente, se está frio, ela pode variar o seu tamanho em até 15 centímetros? Olha só, a Torre Eiffel pode variar o seu tamanho pelo fenômeno da dilatação térmica em até 15 centímetros. É um tamanho relativamente grande, né? Mas não se enganem, geralmente essa dilatação térmica ela ocorre de forma muito pequena, quase imperceptível, muito pequena mesmo. Outro exemplo legal, vocês já viram aí nos azulejos da sua casa, na cerâmica, que sempre tem um espaço entre uma cerâmica e outra, entre um quadradinho de cerâmica e outro, sempre tem um espaço? Esse espaço nós chamamos de juntas de dilatação. Juntas de dilatação. Por que tenho que deixar esse espaço? É a mesma coisa que acontece, por exemplo, não sei se vocês já viram as montagens de ponte, quem já passou por uma ponte de concreto, como que é montado? Você tem um pedaço de bloco, aí você tem um espaço, outro pedaço de bloco. Você tem um espaço e tem outro pedaço de bloco, assim como a cerâmica da sua casa. Por que isso acontece? Porque os corpos, quando eles esquentam, né, quando você deixa lá a ponte ou seu azulejo, está de dia, está recebendo o calor ali do sol, o que acontece com esse corpo? Ele esquenta. Se ele esquenta, ele vai aumentar de tamanho. Se tiver um muito perto do outro, ó, vai um querer entrar dentro do outro, ocasionando o quê? Rachaduras. Por isso que você tem que deixar um espaço entre esses corpos, certo? São dois exemplos aí bem legais de dilatação térmica. Bom, pessoal, nossa dilatação térmica aqui ela vai ser dividida em duas aulas. Primeiro, nós vamos estudar dilatação térmica dos corpos sólidos, né? Depois nós vamos estudar dilatação térmica dos líquidos, onde nós vamos falar dilatação da água, dilatação anômala da água. Aí lá tem umas coisas bem interessantes para a gente trabalhar. Então, na aula de hoje, nós vamos focar mais na dilatação dos corpos sólidos. Essa dilatação dos sólidos, ela ocorre em três tipos. Um corpo, ele pode variar o seu comprimento, a sua área ou o seu volume. Um corpo, ele pode variar o seu comprimento, a sua área ou o seu volume. Na verdade, um corpo ele sempre varia os três pontos. Qualquer dilatação que ocorra num corpo, ele sempre vai aumentar comprimento, área e volume, sempre. Mas aqui a gente vai dividir nas três partes de forma para ser mais didática, para você aprender melhor, certo? Então, a primeira parte de dilatação que nós vamos aprender é a dilatação linear. Quando eu estiver falando de dilatação linear, você tem que ligar diretamente ao comprimento de um corpo. Dilatação linear é o comprimento de um corpo. Por exemplo, eu tenho aqui uma barra que ela tem um determinado tamanho a 10 graus Celsius. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a temperatura dessa barra. E essa barra ela tem um comprimento inicial aqui que eu vou chamar de L0. Então essa barra ela está uma temperatura inicial de 10 graus Celsius e ela tem um comprimento inicial que eu vou chamar de L0. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar a temperatura da barra de 10 para 50 graus. O que acontece? Aqui vai acontecer um fenômeno chamado de dilatação, não é? Então esse corpo, essa barra, ela vai aumentar de tamanho. Como eu estou estudando aqui somente dilatação linear, então eu vou estudar somente a parte do aumento do seu comprimento, certo? Pelo desenho, não se engane, a dilatação ela ocorre dos dois lados. Mas como eu fixei aqui a barra numa parede, podemos assim dizer, então todo o comprimento dela só cresceu para um lado. Então essa barra que antes tinha um determinado comprimento L0, a partir de agora ela vai ter um comprimento final L, ok? Então L0, comprimento inicial, L, comprimento final. Então você percebe que depois do tracejado preto foi quanto que a barra cresceu, não foi? Esse tamanho que a barra cresceu é o que eu vou chamar de ΔL. E o que seria esse ΔL? Seria a própria dilatação. Ok?
Então, novamente, essa barra estava a 10 graus Celsius e ela tinha um comprimento inicial. Eu aumentei essa temperatura para 50 graus Celsius, então essa barra passou a ter um comprimento final. E eu passei ali a linha tracejada no meu comprimento inicial, então eu sei que aquele pedaço ali, ó, de vermelho, foi o quanto que a barra dilatou. O tanto que essa barra dilatou é o que eu vou chamar de ΔL, ou seja, vou chamar de dilatação. Se eu quisesse calcular esse ΔL, como é que eu fazia? Ora, é só eu pegar o comprimento final menos o comprimento inicial, não é? Tranquilo. Mas essa é uma equação importante, legal, mas a equação mais importante que nós vamos usar aqui é a que eu vou te apresentar agora. Essa dilatação, do que será que ela depende, pessoal? Tu concorda comigo que quanto maior for o comprimento inicial de um corpo, maior vai ser a sua dilatação? Por exemplo, no começo da aula eu te disse que a Torre Eiffel ela sofre uma dilatação de até 15 centímetros, não é? Dependendo da variação da temperatura. Tu acha que essa caneta aqui, se eu botar ela na mesma variação de temperatura que a Torre Eiffel, ela vai aumentar também 15 centímetros? Claro que não, né? Até porque elas não são feitas do mesmo material, mas tu finge que são do mesmo material. Lá o mesmo metal da Torre Eiffel. Então elas têm o mesmo material. E eu vou submeter elas à mesma diferença de temperatura. Tu acha que elas vão crescer o mesmo tamanho? Claro que não. Por que não? Porque foi descoberto de forma experimental, certo? Que essa dilatação ela é diretamente proporcional ao comprimento inicial de um corpo. Isso quer dizer o quê? Que quanto maior for o comprimento inicial de um corpo, maior vai ser a sua dilatação. Quanto maior for o comprimento inicial de um corpo, maior vai ser a sua dilatação, certo? Agora outro exemplo. Se eu pegar aqui essa caneta e esse lápis, ó, eu peguei aqui uma caneta e um lápis. Vamos supor que eles sejam do mesmo tamanho, e eu vou colocar eles sobre a mesma variação de temperatura. Tu acha que eles vão dilatar o mesmo tanto? Uma caneta e um lápis, de mesmo comprimento inicial, a mesma variação de temperatura. Será que eles vão variar a mesma dilatação, sofrer a mesma dilatação? Na verdade não, né? Porque essa dilatação também vai depender de quem? Vai depender do material, vai depender do que o material é feito. E para sinalizar isso, nós vamos vamos usar essa letra grega alfa, que vou já falar um pouquinho mais dela. Seria o coeficiente de dilatação linear. Esse coeficiente de dilatação linear, ele depende do material que está sendo dilatado. Cada material vai ter o seu próprio coeficiente. E claro, essa variação da dilatação também depende da temperatura. Quanto maior for a variação da temperatura, maior é a dilatação. Perceba aqui que são todas grandezas diretamente proporcional. Quanto maior for o comprimento inicial, maior a dilatação. Quanto melhor for esse coeficiente de dilatação linear, que depende exclusivamente do material, melhor a dilatação. Quanto maior for a variação de temperatura de um material, melhor é a dilatação. Então essa é a fórmula da dilatação linear. A dilatação linear é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Vamos criar aqui uma legenda. Esse alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, ele depende exclusivamente do material. Vou já te dar alguns exemplos aqui para a gente trabalhar com ele. Mas eu quero que fique claro isso. Todo material tem o seu próprio coeficiente de dilatação linear. Todo material tem o seu próprio coeficiente. O metal tem um, por exemplo, o alumínio tem outro, o ferro tem outro. Cada material tem o seu próprio coeficiente de dilatação linear. Esse L0 representa o comprimento inicial e o ΔT representa a variação de temperatura, que no caso é a temperatura final menos a temperatura inicial, certo? Então essa é a equação para você calcular a dilatação linear de um corpo. Vamos agora para uns exemplos para a gente treinar. Bom, pessoal, no nosso primeiro exemplo aqui, ele diz o seguinte, ó. A pergunta é, quem sofre maior variação no seu comprimento? Quem sofre uma maior variação no seu comprimento? Aí a própria questão aqui está lhe dizendo, ó, o coeficiente de dilatação linear do azul é maior do que o coeficiente de dilatação linear do vermelho. O que isso quer dizer? Você observa aqui que na nossa primeira situação, os dois materiais a 25 graus Celsius,
eles têm o mesmo comprimento inicial. Você olha aí, ó, no primeiro desenho, tanto a barra azul quanto a barra vermelha a 25 graus Celsius, elas têm o mesmo comprimento inicial. Aí o que acontece? Eu vou aumentar essa temperatura de 25 para 50 graus Celsius. Eu vou aumentar essa temperatura de 25 para 50. O que tu percebe aí pela figura? Tu percebe que a barra azul, ela dilatou mais do que a barra vermelha. A barra azul, ela dilatou mais do que a barra vermelha. Por que isso acontece? Se a gente for olhar aqui para a fórmula, a dilatação térmica é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Aí a questão te disse, ó, que o coeficiente de dilatação linear da barra azul é maior do que o coeficiente de dilatação linear da barra vermelha. Então vamos lá. Inicialmente, as duas têm o mesmo comprimento inicial, correto? E elas sofreram a mesma variação de temperatura. As duas estavam a 25 e as duas foram a 50. Ou seja, a dilatação linear está sendo diretamente proporcional somente ao coeficiente de dilatação linear. Isso quer dizer o quê? Vai sofrer maior dilatação quem tiver maior coeficiente. Vai sofrer maior dilatação quem tiver maior coeficiente. Foi o que aconteceu aí, ó. De 25 para 50, como o coeficiente da barra azul é maior do que o coeficiente da barra vermelha, ela aumentou mais de tamanho. Ela sofreu uma maior dilatação. Professor, e se for ao contrário? Se em vez de eu esquentar o corpo, se eu esfriar o corpo, é a mesma coisa, ó. Observe que na terceira figura, eu fiz o quê? Eu diminuí a temperatura para 10 graus Celsius. Tu percebe o quê? Tu percebe que a barra azul ela diminuiu mais do que a barra vermelha. A barra azul ela diminuiu mais do que a barra vermelha. Por quê? Porque o coeficiente dela é maior, então ela sofre maiores variações. Ela sofre tanto mais variação para mais, como variação para menos. Ela tanto dilata mais, como ela contrai menos, certo? Então, qual é a conclusão que nós podemos tirar disso? Ó? Conclusão. Quem tem maior alfa, ou seja, quem tem maior coeficiente de dilatação linear, sofre maiores variações. Quem tem maior coeficiente de dilatação linear, sofre maiores variações. Ou seja, quem tem esse maior coeficiente, ele tanto dilata mais, como ele contrai menos. Tanto ele dilata mais, como ele contrai menos. Só que observe, isso para o mesmo comprimento inicial e para a mesma variação de temperatura. Certo? Aqui nós pegamos aqui um caso específico. Bora para um segundo exemplo aqui. Pessoal, esse nosso segundo exemplo aqui, nós vamos falar sobre as ligas bimetálicas. Ligas bimetálicas. O que seriam essas ligas bimetálicas? É como se eu pegasse aqui dois corpos, ó. Eu pegasse aqui dois corpos, dois pedaços de comprimento de barra, duas barras, e eu vou colar uma na outra, ó. Eu vou colar uma na outra. Essas duas barras, elas estão coladas, ó. Tanto a barra vermelha quanto a barra azul, elas estão coladas uma na outra, certo? Então, uma não pode andar para frente sem a outra, ó. Elas estão coladas, é como se elas estivessem soldadas uma na outra. Certo? Elas estão aqui, ó, soldadas uma na outra. Elas não podem se deslizar. O que acontece? Nesse meu exemplo, dessa minha liga bimetálica, eu estou te dizendo, a questão vai te informar, está te informando, que o coeficiente de dilatação linear da barra azul é maior que o coeficiente linear da barra vermelha. Então, na primeira situação, eu tenho as duas barras a 30 graus Celsius. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que esse meu conjunto ele sofra um acréscimo de temperatura. Então, eu vou aumentar a temperatura desses corpos. Ó. Então, eu vou pegar aqui a barra azul e vermelha. Ó. Azul e vermelha. Elas estão coladas aqui uma na outra. E eu vou aumentar a temperatura. Só que o que acontece? Ó? Quando eu aumentar essa temperatura, você concorda comigo que a azul ela tem que dilatar mais do que a vermelha? Por quê? Porque o coeficiente de dilatação linear dela é maior. E as barras elas estão à mesma temperatura inicial e têm o mesmo comprimento inicial. Então, isso me afirma o quê? Que a dilatação que a barra azul sofrer tem que ser maior que a dilatação que a barra vermelha sofrer. Só que o detalhe é o quê? É que elas estão grudadas uma na outra.
Que efeito que isso vai dar? Olha só. Quando eu aquecer essas barras para, por exemplo, 60 graus Celsius, vai acontecer o seguinte, ó. Essa barra ela vai sofrer ali, vai ficar um pouco torta, né? Vai sofrer um entortamento, podemos assim dizer, ó. Por quê? Porque essa barra azul, ela tem que se dilatar mais, não tem? Então é como se ela fosse aqui para frente, ó. Então ela começa a entortar a barra vermelha. Ela começa a entortar. Por que que ela começa a entortar? Porque ela tem que se dilatar mais. Se você fechasse ali um círculo, ó, você ia ver que como a barra azul ela está por fora, o círculo dela ia ser maior do que o círculo da barra vermelha que está por dentro. Então, se eu tenho duas lâminas, duas barras, duas lâminas grudadas uma na outra, o mesmo comprimento inicial e sofrendo a mesma variação de temperatura, aquela que tiver o maior coeficiente de dilatação linear sempre vai ficar por cima na hora da curva. Sempre vai ficar por cima na hora da curva. E se em vez de eu aquecer, eu diminuir essa temperatura? Bom, aí o efeito é o contrário, né? Como a barra azul ela tem maior coeficiente, ela tem que sofrer uma maior variação, tanto para mais como para menos. Então, nesse caso, ela vai ter que diminuir mais o seu comprimento. Se ela vai ter que diminuir mais o comprimento, agora ela vai ter que ficar por dentro do círculo, né? Então, ficar bem ligado nesses detalhes aí de lâmina bimetálica. Sempre quem tem maior coeficiente de dilatação, quando esquenta, fica por cima do círculo. E quando esfria, ela fica por dentro do círculo, mas sempre acontece o que? Esse entortamento da barra, né? Esse entortamento das minhas lâminas. Aí, como que eu posso usar isso ao meu favor? Olha só, exemplos aqui, ó. Então, eu tenho aqui duas lâminas, a lâmina vermelha e a azul, e eu vou seguir a mesma ideia. O coeficiente de dilatação linear da azul é maior do que a vermelha. O que vai acontecer, ó? Elas estão inicialmente a 10 graus Celsius. Eu vou aumentar essa temperatura de 10 para 50, certo? Então, o que eu vou fazer? Nesse meu canto esquerdo, eu vou colocar ali um sensor. Um sensor. O que acontece com esse sensor? Quando a barra triscar no sensor, o meu sistema desliga. Quando a barra triscar no meu sensor, o sistema ele desliga, aí volta a baixar a temperatura. Por que eu quero que isso aconteça? Porque quando essa barra passar de 10 graus Celsius para 50 graus Celsius, a barra vai acontecer um entortamento das barras, não vai? Assim como eu acabei de te explicar, a barra azul, como ela tem um maior coeficiente de dilatação, ela tende a ficar por fora nesse encurvamento. Então vai acontecer isso aí, ó. Elas vão entortar para a esquerda, a barra azul tem que ficar por fora, né? Porque ela sofre maior variação. Aí como é que o meu sistema funciona? Na hora que triscar ali no meu sistema, o que acontece? O meu sistema desliga. A temperatura volta. Quando a temperatura volta, as barras voltam ao tamanho normal e desliga o meu sistema. Então as aplicações disso são muitas. Você pode fazer aí qualquer tipo de aplicação com esse meu sensor. E quando você triscar a barra no sensor, ele desliga. Aí volta a temperatura da barra e ela volta ao normal. Aí você desligou o sensor. Esquentou, toca no sensor. Então as aplicações que eu tenho para isso aí são diversas. Por exemplo, no seu ferro de passar, não sei se vocês já, quando passaram roupa, já ouviram isso, de vez em quando ele dá um clique, clique, clique. O que é esse clique? É quando o ferro o ferro esquentou tanto que lá dentro você tem uma liga bimetálica, e essa liga bimetálica ela triscou no sensor e fez com que o ferro se desligasse automaticamente. Aí o que acontece? A temperatura baixa. Quando a temperatura baixa, a lâmina volta para o lugar dela. Aí o ferro começa a esquentar de novo no sistema automático. Esquentou muito, triscou no sensor. Aí você ouve o clique e desliga, certo? Então essa é uma das aplicações da liga bimetálica. Bom pessoal, se você entendeu dilatação linear, dilatação superficial vai ser muito simples, porque a ideia é a mesma. Ó. Eu tenho aqui um corpo que inicialmente ele tinha uma área inicial a uma temperatura inicial de 10 graus Celsius. O que eu fiz? Eu esquentei esse corpo para 60 graus Celsius. Então esse corpo, ó, essa parte aqui que eu estou pintando aqui de vermelho, foi a parte que dilatou no corpo. Ó. Ele sofreu então uma dilatação superficial, uma dilatação diária. Ó. Essa daqui é a dilatação superficial dele. Ó. Foi o quanto que o corpo dilatou, certo? Então esse corpo ele tinha inicialmente essa área inicial e ele sofreu uma dilatação diária. Então, se eu fosse calcular a área final desse corpo, a área final desse corpo ia ser como? A área final dele vai ser
o quanto ele tinha no início, mais o quanto que esse corpo dilatou, certo? Seria o quanto que esse corpo tinha no início, mais o quanto que esse corpo dilatou. Igual que a gente fez lá na linear. Ou eu posso dizer que a dilatação que esse corpo sofreu é o comprimento inicial menos o comprimento, ou o comprimento final, menos o comprimento inicial. É a mesma ideia. E a fórmula, professor? A fórmula também é a mesma. Lembra que lá a dilatação era o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Lá eu estava falando de dilatação linear. Como aqui eu estou falando de dilatação superficial, aqui eu estou trabalhando com dilatação diária, eu só vou mudar as letras. Ó. A dilatação superficial, que vai ser a dilatação diária, vai ser a área inicial vezes. Aqui tem uma diferençazinha. Lá eu usava alfa para dilatação linear. Aqui eu vou usar beta para dilatação superficial, certo? Só para dizer que lá o alfa era de dilatação linear e aqui o beta é de dilatação superficial. E um detalhe, como aqui a dilatação é superficial em duas dimensões, nós podemos dizer que esse beta ele vale 2 vezes alfa. Esse beta ele vale 2 vezes alfa. Professor, de onde vem esse beta igual a 2 vezes alfa? Aí a gente deixa para outra aula, certo? Você pode pesquisar aí no Google. Porque é uma demonstração matemática que leva aí em torno de 5 a 10 minutos. Mas aqui para a gente, no momento, vai ser uma dedução desnecessária. Então confia em mim, que é isso. Confia. Confia no pai, né? Então perceba que é a mesma fórmula. A dilatação linear, como era em uma dimensão, eu usava comprimento inicial, coeficiente de dilatação linear e variação de temperatura. Como aqui agora eu estou falando de dilatação superficial, então é diária, eu vou usar a dilatação superficial do corpo, dilatação diária dele, é a área inicial, vezes beta, onde esse beta ele vale 2 vezes alfa, vezes a variação de temperatura, ok? Os exemplos aqui mais clássicos é a dilatação de uma chapa, por exemplo, né? Um pedaço de metal, uma chapa. Vamos aqui com uns exemplos. Então aqui 2 exemplos de dilatação superficial. Ó. Primeiro nós vamos trabalhar com a dilatação do vazio. Dilatação do vazio. Então eu tenho aqui uma placa. Nesse meu primeiro momento eu tenho aqui uma placa. E essa placa ela tem um furo bem no meio, certo? Eu tenho uma placa a 10 graus Celsius. E essa placa ela contém um furo bem no meio. A pergunta é, quando eu aumentar a temperatura dessa placa de 10 para 50 graus Celsius, o que acontece com o tamanho do furo? Eu sei que a placa ela aumenta de tamanho, mas e o furo? O furo ele aumenta, o furo ele diminui ou ele se mantém do mesmo tamanho? E aí, o que é que vocês acham que acontece? O furo ele aumenta, o furo ele diminui ou o furo ele mantém o mesmo tamanho? O furo, na verdade, o que é que acontece com ele? O furo ele vai também aumentar de tamanho igual à placa, certo? O furo ele também aumenta de tamanho igual à placa. Por quê? Lembra lá da nossa primeira aula que eu te falei que aquela ideia de que os corpos eram formados por átomos e essa ligação entre os átomos era feita através de molas ia ser bastante importante para a gente, justamente para a gente resolver esse tipo de questão. Ó. Então imagine que aqui eu tenho 4 átomos nesse meu furo. Ó. E esses átomos são ligados através de quê? De molas. Ligados através de molas. Quando eu aumentei a temperatura desse corpo, o que foi que aconteceu com esses átomos? Eles vão ficar mais agitados, né? Se eles vão ficar mais agitados, se eu aumentei a temperatura dele, vai aumentar a distância entre eles. Então esses mesmos 4 átomos aqui, ó, o que vai acontecer com ele? Esse corpo ele continua tendo a mesma quantidade de átomos. Só que a diferença aqui é o quê? É que a distância entre eles vai fazer o quê? Vai aumentar. Vai aumentar de que forma? Na mesma proporção que a chapa, certo? Então, toda vez que você tiver a dilatação de um corpo vazio ou a dilatação de um corpo vazado, o que acontece? O corpo, você tem que imaginar como aquela parte que está vazia, como se fosse feita do mesmo material do que a placa que está sendo dilatada. Basta você imaginar isso. A parte que está vazia, a parte que está vazada, você imagina ela como se fosse feita do mesmo material do que o corpo todo é feito. Ou então você vai por essa análise aí dos átomos, né? Esse corpo ele não ganhou átomos e nem perdeu átomos. A única diferença é o quê? É que se for uma dilatação, se aumentou a temperatura, a distância entre os átomos tem que aumentar.
Se fosse uma contração, a distância entre os átomos ia fazer o quê? Ia diminuir. Aí no nosso segundo exemplo aqui, ó. Agora eu tenho uma placa com 2 furos. Eu tenho uma placa com 2 furos. A pergunta é, o que que acontece com essa distânciazinha aqui, ó, entre os furos? O que que acontece com essa distância entre os furos? Essa distância D? Hein? Te ensinei com um furo. E agora com 2 furos? O que que acontece com essa distância entre os 2 furos? E aí? O que é que tu acha? Ora, se tu for olhar pelo lado de cima, eu sei que o furo aumenta. Então o outro furo também vai aumentar. Até que uma hora, os 2 furos aumentando, aumentando, vai se tornar um furo só, né não? Claro que não, né? O que que acontece? Aí você vai pela mesma análise dos átomos, ó. Tu imagina como se aqui tivesse um átomo e aqui tivesse um outro átomo. Se eu aumentei a temperatura da chapa, o que tem que acontecer com a distância entre esses átomos? Também tem que aumentar. Então a distância D vai fazer o quê? Também vai aumentar. De que forma? Como se tudo fosse feito do mesmo material da chapa. A ideia é sempre essa. Ou você tem duas alternativas. Ou tu vai pela alternativa de que o material, tu pensa que aquele material é como se fosse um material totalmente preenchido do mesmo material da chapa, ou tu vai por essa análise assim de átomos. A distância entre os átomos, eles só podem aumentar ou diminuir. Esse corpo ele não está ganhando e nem perdendo átomo. Então, a ideia geral do meu objeto, sendo ele furado ou não, sendo ele vazado ou não, tem que continuar a mesma. E se todos forem feitos do mesmo material, o tanto que a chapa cresceu, o furo tem que crescer proporcionalmente, de forma proporcional. Se o furo vai crescer de forma proporcional, o espaço entre os 2 furos também vai crescer de forma proporcional. Beleza? Bom, pessoal, para a gente finalizar a dilatação volumétrica, né? Você já está craque aí. Então, eu tinha um corpo que ele tinha inicialmente um volume inicial a 10 graus Celsius. Vou aquecer esse corpo até 50 graus Celsius. Então, esse corpo ele passa a ter um volume final. Como é que eu acho essa fórmula para me calcular essa dilatação volumétrica desse corpo? É a mesma fórmula. Só que agora aqui eu estou trabalhando com o quê? O volume. Então, a dilatação volumétrica vai ser o volume inicial vezes... Percebe que aqui eu estou usando outra letra, agora é um gama. Onde esse gama ele vai valer o quê? 3 vezes alfa. Lembra lá, ó, se for a dilatação linear, aí eu chamo o quê? De coeficiente de dilatação linear, é o alfa. Se for uma dilatação superficial, eu vou chamar essa constante de beta. Essa constante representa quem? O material, né? Eu vou chamar de beta, e o beta ele vale 2 vezes alfa. Se for uma dilatação volumétrica, eu vou chamar de gama, e esse gama ele vale 3 vezes alfa. Então esse gama ele vai representar o coeficiente de dilatação volumétrica, e ele depende de quem? Do material, somente do material. Então você percebe que os 3 fórmulas, né, são muito parecidas, ó. São muito parecidas. A diferença é o quê? É que eu estou usando alfa para dilatação linear, eu vou usar beta para dilatação superficial, onde o beta ele vale 2 vezes alfa, e eu vou usar gama para dilatação volumétrica, onde o gama ele vale 3 vezes alfa, certo? Então, dilatação térmica dos sólidos, pessoal, é isso, né? Dei aqui uma pequena explicação sobre cada um dos tipos de dilatação, alguns exemplos, certo? Isso nós falamos dos sólidos. Próxima aula nós vamos falar da dilatação dos líquidos e dilatação anômala da água. Valeu!